A história geral é mais ou menos assim. Em 1580, Portugal perdeu a independência porque morreu o rei, que era um cardeal, que não tinha filhos, e deixou a nação mal situada, porque ele morreu, não havia sucessor imediato, senão o rei da Espanha. Que era o primo dele. E então a Espanha assume o governo português. E nesse espaço procura assim abafar um pouco, não tomar iniciativas e tal. E aí pela volta de 1640, e um pouco antes também, recomeça a ação portuguesa. E logo começa assim, povoam Paranaguá, São Francisco, e dali se expande para Florianópolis, Laguna e finalmente Lages. São os quatro primeiros municípios do estado. Isso tudo sem nada de açoriano, porque os açorianos estavam lá no lugar deles. Mas acontece que depois o rei de Portugal queria povoar mais rapidamente, então criou uma lei favorecendo a vinda de açorianos. Ele pagava praticamente tudo, dava o transporte, como também dava muita terra. E o açoriano pobre aproveitou isso, porque nós temos que ver o seguinte: a população mais atrasada de Portugal é açoriana. Por quê? Cada país tem regiões mais evoluídas. Por exemplo, no Brasil o sul é mais evoluído que o norte. No Portugal é o contrário, o norte é que é mais evoluído. É onde está a Universidade de Coimbra e assim por diante. E finalmente ali fica Lisboa. De Lisboa para o sul é que o Portugal é mais atrasado. Procure-se visitar Portugal. Eu estive várias vezes em Portugal, pude observar isso também, além de estar escrito. Então, os açorianos vêm do sul de Portugal, em geral analfabetos. Os primeiros açorianos deixaram muito pouca documentação. A gente sabe que foi no ano tal e tal, porque há o documento oficial do governo que nos mandou para cá. Mas não existe uma carta, não existe uma crônica. Essas coisas não existem, porque o açoriano não sabia escrever. Ah, não sabia escrever. Então, o Portugal fez uma política curiosa. Primeiro, Santa Catarina já tinha povoamento. Florianópolis já era uma capitania. Então, decretou que viessem os açorianos, mas fossem colocados ao redor de povoados ou cidades que já eram capazes de subsistir. Por exemplo, aqui na área de Florianópolis, açoriano, uma parte foi colocada na Lagoa e já havia capital próxima, não é? Não. O açoriano não veio para fundar Florianópolis, veio para se estabelecer próximo. E os próximos deles aqui, em Florianópolis, um era Lagoa, em 1738, vem para cá os primeiros açorianos, já com o governador estabelecido. Mas ele colocou esses açorianos próximos à cidade, conforme a determinação do rei de Portugal. Então eles podiam crescer com apoio da cidade próxima. E outro lugar era Santo Antônio. Mas na Lagoa já havia casa, já havia outras coisas. E em Santo Antônio também já havia pessoas que moravam lá. E no continente próximo, uma fundação açoriana em São José, mas já havia gente lá. E outra era São Miguel, mas já havia gente lá. Já havia gente de São Miguel? Já havia. Inclusive era o caminho para as fortalezas. Professor Evaldo, o senhor falou que havia população em São Miguel antes dos açorianos. Os açorianos chegaram entre 1748 a 1756, aqui em Santa Catarina. São Miguel já tinha gente morando, havia população em São Miguel? A população assim muito... São Miguel, hoje município de Iguaçu. Mas não era um lugar completamente virgem. São Miguel já tinha estrada, era o caminho para as fortalezas e assim por diante. Havia estrada antes de 1748
Veredas típicas da época, né? Mas havia isso. Já vi uma capelinha, tinha uma igrejinha? Não digo que houvesse capelinha, mas que o lugar era conhecido. Professor, é o seguinte, um detalhe que eu particularmente verifiquei. Eu escrevi um artigo que saiu na revista do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Tem aquele livro, Relatos de Viajantes Estrangeiros do século XVIII ao século XIX, né? Que chegaram aqui em Desterro e deixaram suas crônicas a respeito da cidade de Desterro. Né? O primeiro acho que foi, eu esqueci o nome do 1714 e o último foi 1823, não sei. Então uma coisa que mais me chamou a atenção, aliás, é o seguinte, eu acho que, não é aquele livro, naquela revista aí, eu estou vendo ali, eu escrevi o seguinte, escrevi um artigo chamado O Mito da Açorianidade. Então eu descobri um detalhe interessante naqueles relatos. Dois navegadores, em momentos diferentes, eles falaram o seguinte, ele está falando sobre fauna e flora. Ele falou uma coisa interessante assim, os brasileiros chamam esse peixe de pirá não sei o quê. Os portugueses chamam de peixe voador. Aí você vai ter, então, brasileiros e portugueses? Aí o que mais interessante que eu achei foi o seguinte, todas as palavras que eram atribuídas aos brasileiros, entre aspas, eram em língua tupi. Já as palavras dos portugueses eram em língua portuguesa. Eu cheguei a uma conclusão, me parece que é óbvio, né? É óbvia. A população nativa, o manezinho, entre aspas, daqui da ilha, antes e depois de algumas décadas, ou depois da chegada dos açorianos, falavam tupi-guarani. Isso é verdade? Bem, em primeiro lugar, só que não deixaram documentação os alguma. portugueses não vieram para matar os índios. Onde o índio se conciliava com a população branca, ele se fundiu, não é? E Florianópolis é uma região em que o índio sempre teve sua posição. Mas havia uma certa tendência de levar o índio para São Paulo. O índio gostava assim de trabalhar em fazenda e tal, precisava comer, não é? Mas aqui em Florianópolis sempre houve índio, depois disso também. Não, a pergunta é a seguinte, professor. O nativo, a população aqui de Florianópolis falava tupi. Tinha, assim... então, quer dizer, e aí quando eles chamavam o peixe lá de pirá, e o navegador lá anotou, é porque eles falam essa língua, ou a língua estava começando a desaparecer, mas eles usavam a língua. Acontece que quando o açoriano veio, o índio já era raro, porque havia até governador aqui. Florianópolis, veja ali, perdeu a oportunidade de fazer um tricentenário. Florianópolis é a primeira governadoria do sul do Brasil. Depois é que se separou o Rio Grande do Sul. Não é? Santa Catarina, eu disse uma vez com os gaúchos, lá no Rio Grande, onde eu estudei, que era a mãe do Rio Grande, né? Ele procurou rir de mim, eu disse, não, eu vou rir de você, que está ignorando isso. Que coisa, né? Não, mas, professor, mas esse detalhe assim, o que o senhor descobriu nas suas pesquisas? Por exemplo, o nativo daqui de Santa Catarina, antes da chegada dos açorianos, depois da chegada dos açorianos, uma parte desses nativos, usavam o tupi-guarani no dia a dia. Talvez nem falasse português, ou falasse... Não é verdade. Não? Mas por que usavam termos O português sempre falou a língua dele, só que ele deixou penetrar na língua. Ah, tá. O português e o açoriano são o mesmo povo, só que são de regiões diferentes, né? O português que povoou o Brasil em geral é do centro de Portugal para o norte. Esse é o português mais adiantado. O paulista é um português misturado com o índio. E essa mistura com o índio ajudou muito o bandeirante a ser arrojado. Mas qual língua que eles falavam? Falava português? Mas, O açoriano também, só que o açoriano, sendo do sul de Portugal, ele tinha uma língua um pouco diferente, um pouco isolada. Isso é natural que houvesse, porque na época não havia automóvel, não havia circulação. Mas o açoriano, em primeiro lugar, vamos dar um elogio ao açoriano. O açoriano é um povo de índole muito boa. Se atualmente começou a haver algum conflito entre açoriano e os outros, isso é culpa dos atuais. O açoriano antigo não era inimigo do português.